Boa tarde, galera. Como vocês estão? Estão mais calmos? Estão bem depois desse jogaço que foi Brasil e Japão? Brasil que saiu perdendo no primeiro tempo e conseguiu virar no segundo tempo com gols do Casemiro e do Gabriel Martinelli. Vocês estão mais calmos? Espero que sim, porque esse jogo realmente testou o coração do torcedor brasileiro. Então vamos juntos analisar essa grande vitória do Brasil contra o Japão de 2-1 de virada. Tá certo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians e da seleção brasileira. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e por favor, não se esqueça de hypear esse vídeo para que ele seja entregue para mais torcedores do Brasil e para mais torcedores do Corinthians, beleza? Agora vamos juntos analisar Brasil 2, Japão 1, pela pré-oitavas, né? Pelo 16avos de final da Copa do Mundo 2026. Bem, galera, hoje o Brasil foi a campo com a mesma formação, 4-1, 4-1, tá certo? Com os mesmos jogadores, então, Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, Casemiro de primeiro volante, Vini Júnior fechando a meia esquerda, o Paquetá mais centralizado pela meia esquerda, o Bruno Guimarães centralizado pela parte direita do campo, Ryan fechando a meia direita e o Matheus Cunha ali na frente como centroavante, mais sendo utilizado, né, como um falso 9, não, segundo atacante ali. E como foi o jogo do Brasil? Bem, o primeiro tempo do Brasil foi difícil, né? Foi difícil de assistir o primeiro tempo do Brasil, parecia uma outra seleção em campo, né? Parecia uma outra seleção em campo Brasil, né? O Japão tentando explorar muito os nossos buracos no meio de campo que a gente tinha, tanto é que o gol do Japão saiu justamente do meio de campo, o Danilo ele erra um passe, o Japão recupera a bola, intercepta, arma a jogada pelo meio de campo que é um buraco, o Sano, que é eu acho que é volante, o meio campista do Japão, que foi levando a bola fora da área, entrando com ela, né? O Casemiro foi se afastando, o Magalhães e o Marquinhos também foram se afastando, eles foram vindo para trás, e ali tomamos o gol, né? Um chute cruzado, rasteiro forte na bochecha da rede, não tinha o que o Alisson fazer, 1-0 para o Japão. E o Brasil estava perdido no jogo. O Brasil tentava muito pelo lado esquerdo, lado do Douglas Santos e do Vini Júnior, juntamente com o Paquetá ali. Tentava, só que nada adiantava. O lado direito do Brasil estava muito, como fala, muito deserto, né? Estava sem nenhuma ocupação ali. O Danilo não subia tanto e quando subia se tomava um contra-ataque, né? Ficávamos com uma avenida ali pela parte direita e o Ryan não estava aparecendo para o jogo. O Ryan estava muito escondido. Então o Brasil forçava muito o ataque pelo lado esquerdo do campo. O lado direito não era muito acionado, né? Por isso que não vimos o Ryan atacando muito no primeiro tempo. Quase não teve nenhum ataque do Ryan. O Brasil com um problema no meio de campo por conta desses buracos que eu expliquei para vocês, né? Que ficavam no meio de campo. E o Japão, como é um time que gosta de ficar trocando passe, é um time veloz, aproveitou essa brecha e marcou o gol assim. E logo depois disso, o Japão recuou no jogo. O Japão retrancou mais um pouco e deixou o Brasil atacar, né? E o que aconteceu ali? O meio de campo do Brasil era um meio de campo muito lento, o Casemiro estava muito lento no jogo, o Bruno Guimarães estava errando os passos ali, Paquetá muitas vezes muito afobado nos lances, então era um meio de campo complicado ali do Brasil. E no segundo tempo o Ancelotti muda, né? O Paquetá sai machucado, espero que não tenha acontecido nada de grave com o Paquetá para que ele possa voltar a jogar, né? E ele coloca o Endrick, ele coloca mais um atacante e ali o Brasil começa a jogar no 4-2-4, né? Que você tem o Casemiro e o Bruno Guimarães como os únicos meio-campistas ali volantes. Você tem o Matheus Cunha, que de vez em quando descia para fazer a função de meio atacante, mas que ele estava ali compacto também na linha de 4 atacantes. Vini pela esquerda, o Matheus Cunha pela esquerda aqui mais centralizado, o Endrick centralizado mais pela direita e o Ryan fechando a ponta direita. E mais atrás você tinha o Casemiro e o Bruno Guimarães como volantes ali, para poder armar jogadas, só que eles também avançavam muito de vez em quando, dependendo. E você tinha o Magalhães, o Marquinhos, o Douglas Santos e o Danilo literalmente do meio campo do Japão para frente, né? O Brasil trabalhou muito a posse de bola com o Marquinhos e o Magalhães. E os nossos zagueiros estavam do meio de campo para frente, né? Do meio de campo do Japão para frente. Então, o Brasil encurralou muito o Japão lá para trás.
e começamos a tentar fazer bolas aéreas, jogar a bola na área, porque o Brasil tem um porte físico melhor do que o Japão. Então, na bola aérea, o Brasil poderia ganhar, que foi no caso do gol do Casemiro, né? O Magalhães recebe o passe, ele faz um cruzamento perfeito, nada a declarar sobre o cruzamento, né? O lançamento perfeito do Magalhães para a cabeça do Casemiro, vai lá, empata o jogo. O Casemiro, que não vinha fazendo uma boa partida, diga-se de passagem, né? Eu acho que a maioria dos torcedores brasileiros pediam a saída do Casemiro no intervalo. Eu fui uma dessas pessoas, desses torcedores que pediu a saída do Casemiro no intervalo, mas o Ancelotti tinha um plano, né? O Ancelotti é um técnico muito experiente, campeão de várias Champions. O Ancelotti sabe o que está fazendo. E ele decidiu manter o Casemiro ali mesmo com o amarelo, né? Ele decidiu manter o Casemiro, ele foi lá, se redimiu pelas cagadas que fez no primeiro tempo, marcou o gol de empate 1-1, Brasil e Japão. E o Brasil continuou atacando, continuou criando oportunidades, buscando espaços muito pela lateral do campo. Então, o que acontecia? O Brasil tinha a bola, tocava nas laterais do campo, fazia cruzamento, ou cortava, cruzava, né? O Brasil teve poucas chances, assim, de vindas pelo meio de campo. A única chance boa pelo meio de campo que apareceu foi justamente o lance do Vinícius Júnior, que ele quase meteu um golaço, que ele pega essa bola na lateral, ele consegue driblar, ele mete uma canetinha assim ridícula no lateral do Japão, ele vai avançando, ele corta depois dois marcadores do Japão, ele parte para a esquerda, ele bate de trivela com o pé direito e o goleiro faz uma incrível defesa. Esse gol, se sai esse gol do Vinícius Júnior, ia estar concorrendo ao gol Puskás, porque foi um gol muito bonito. Ele pegou essa bola lá de trás, ele fez a canetinha, levou para dentro da área, cortou, chutou e o goleiro fez uma grande defesaça. Se ele chutasse de bico, ia ser gol, mas ele tentou apostar ali na trivela e ele acabou chutando um pouco fraco e o goleiro, com a sua incrível reação, conseguiu defender. O Suzuki, que, diga-se de passagem, fez muitas boas defesas para o Japão, é verdade, né? Ele fez grande defesaço também no lance do Bruno Guimarães, onde ele cabeceia e ele espalma para escanteio. Então o goleiro japonês estava inspirado hoje, né? Essa que é a verdade também. E cara, o segundo gol do Brasil, que foi o gol do Martinelli, que foi o gol heróico assim, também começou com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães pegou essa bola, foi entrando para dentro da área, ele deu o passe de esquerda para o Martinelli, e o Martinelli dali só cortou, bateu chapado com a perna direita e marcou um golaço. A bola foi lá na bochecha da rede, 2-1 pro Brasil. Um golaço do Martinelli, né, que o Ancelotti apostou nele, entrou no lugar do Matheus Cunha. Então o Martinelli tinha ali a função, né, de ser um falso 9, mas também de pegar essa bola e ir para dentro, né? Então o Martinelli hoje foi uma boa sacada do Ancelotti, né? O Ancelotti, que é experiente, ele sabe o que tá fazendo, né? Cara, que jogo do Brasil. Um senhor jogo do Brasil no segundo tempo. O primeiro tempo ficou devendo muito. Foi um Brasil meio afobado, um Brasil desesperado quando tomou o gol. E no segundo tempo o Carlo Ancelotti conseguiu mudar a mente dos jogadores, conseguiu fazer um Brasil ser mais resiliente, um Brasil mais paciente, trocando passes, esperando a oportunidade certa ser criada durante as circunstâncias que o jogo vinha acontecendo, né? Então o Ancelotti conseguiu mudar ali. Bola aérea, porque sabemos que os jogadores do Japão não são altos e o nosso porte físico, né, dos jogadores do Brasil são melhores. Então você pode ganhar bola de cabeça, você pode colocar os caras para correr em velocidade, né? Você tinha o Ryan ali pela direita, o Vini Júnior, Martinelli, tinha Endrick, 4 atacantes velozes, né? Nenhum atacante de porte físico de cabeça, mas se fosse para cabecear, tínhamos o Casemiro na área. De vez em quando tínhamos o Magalhães e o Marquinhos em lance de bola parada de falta ou em lance de escanteio. Então o Brasil hoje, no segundo tempo, deu uma aula de futebol, foi resiliente, conseguiu ir para cima, criou as melhores chances, né? Inclusive teve uma outra chance, né, que quase foi gol do Brasil, aonde, né, o Casemiro acabou cabeceando a bola em cima do zagueiro, né, que estava protegendo o gol, naquele lance todo maluco que a gente pensou que a bola tinha entrado, mas não entrou toda, né? E com isso originou o contra-ataque para o Japão, mas que acabou não dando em nada, né, nesse lance. Então, cara, só parabenizar o Carlo Ancelotti, que teve um plano, e os jogadores do Brasil apoiaram esse plano e colocaram em prática, e realmente funcionou tudo ali que tinha para funcionar, né?
E o meio de campo do Brasil, né? O meio de campo do Brasil melhorou no segundo tempo, né? Porque o Japão não atacava muito, então você não tinha um meio campo muito exposto, porque só você atacava. E o que me preocupa nesse jogo é justamente os espaços que o Brasil oferece pelo meio de campo, pelos buracos. E também o que me preocupa, além disso, são outros dois fatores, né? A bola aérea do Brasil, porque se você pega uma Noruega, que é um time alto, que tem Haaland e Sorloth, você vai sofrer na bola aérea. Um outro lance que me incomoda, tirando esse da bola aérea também, é o lado direito. O lado direito do Brasil é um pouco preocupante. Você tem ali o Danilo, que não pode subir muito para atacar, porque ele não vai ter pique suficiente para voltar para defender. E você tem ali o Marquinhos, que é um pouquinho lento, mas ainda consegue correr até que legal, mas é lento comparado, por exemplo, ao Magalhães. Então você tem ali o lado direito um pouco frágil, né? Por quê? Porque se o Danilo sai, ou o Bruno Guimarães vai cobrir um pouco ali a direita, ou você vai ter o Marquinhos cobrindo ali a direita, né? Então, o que me preocupa são os espaços deixados no meio de campo do Brasil, quando o Brasil sobe para fazer a marcação-pressão e fica uns buracos. A jogada aérea do Brasil também para defender tem que melhorar. E o lado direito do Brasil também me incomoda ali, que o Danilo sofreu no primeiro tempo ali com o ponto esquerdo do Japão, né? Agora, falando individualmente cada atleta, nós temos o Alisson, fez um jogo decente, não foi acionado, e quando foi acionado fez uma boa defesa, um jogo decente pro Alisson. O Danilo fez um jogo decente na minha humilde opinião. Marquinhos fez uma partida decente. Magalhães fez uma boa atuação para Magalhães, ele que deu o passe ali, né, o cruzamento para o Casemiro, ele foi bem seguro no jogo, gostei do Magalhães. Douglas Santos, mais uma boa atuação do Douglas Santos, fez o feijão com arroz básico ali. O Douglas Santos apoiando certamente o Vini Júnior de forma exemplar, conseguiu jogar bem o Douglas Santos. O Casemiro, primeiro tempo desastroso, um jogador lento, que não matou o contra-ataque quando era para matar o contra-ataque, que fez falta besta e tomar amarelo, que é um jogador que não estava conseguindo jogar bem, mas no segundo tempo um Casemiro mais maduro, um Casemiro que ajudou mais o time, fez o gol de empate, jogou bem. Então, na minha opinião, o Casemiro fez uma boa atuação, mas com adendos, né? Mas uma boa atuação por conta da sua incrível recuperação no segundo tempo. O Bruno Guimarães, mais uma boa partida em Copa do Mundo. O Bruno Guimarães é um bom destaque, né, do Brasil nesse meio de campo, deu assistência ali pro Martinelli. O Bruno Guimarães é ali um dos articuladores desse Brasil aí para armar as chances, para gerar chances criadas, né? E você tem o Paquetá, que fez uma atuação decente para baixo. O Paquetá não jogou bem. O Ryan aqui no primeiro tempo foi sumido, apagado, mas no segundo tempo botou fogo no jogo pelo lado direito. Boa atuação do Ryan pelo lado direito. Vini Júnior, uma ótima atuação do Vinícius Júnior, driblou, foi pra cima, cruzou, chutou. Hoje o Vini Júnior fez tudo que tinha direito, quase marcou um golaço. Ótima atuação do Vini Júnior. Ótima atuação do Vini Júnior. O Matheus Cunha fez uma atuação decente. Agora falando de quem entrou, Endrick, na minha opinião, fez uma boa atuação. O moleque entrou, também pôs fogo no jogo ali pelo lado direito junto com o Ryan. O Fabinho, que entrou lá pro finalzinho do jogo, né, pra poder entrar no lugar do Casemiro e defender, fez uma atuação decente. O Martinelli, ótima atuação do Martinelli, ele entrou, decidiu, ajudou muito o Brasil, tanto defendendo quanto atacando, né, uma ótima atuação do Martinelli. E o Danilo Santos, ele entrou literalmente faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo, então não tenho o que opinar sobre o volante Danilo Santos do Botafogo, né. E cara, é muito difícil saber quem foi o craque do jogo de hoje, né? Porque muitos jogadores jogaram bem ali. Mas se eu tiver que escolher hoje um craque do jogo, cara, é difícil falar quem foi o craque do jogo. É difícil falar. Hoje eu vou ter que deixar, infelizmente, em aberto quem foi o craque do jogo. Eu não consigo pensar em um jogador específico para ser o craque do jogo, pois muitos jogadores chamaram a responsabilidade no segundo tempo. Mas comente aqui quem você acha que foi o craque do jogo. E até o próximo pós-jogo, que vai ser Holanda e Marrocos. Hoje eu vou gravar mais um pós-jogo Holanda e Marrocos. Obrigado a você por assistir até aqui. E é nóis. E vamos pra cima da Noruega ou da Costa do Marfim nas oitavas de final. Vamos Brasil, classificados. Churrasco é melhor que sushi. É nóis, galera.